estamos aqui com a presença já do nosso advogado, o Ian Diego, né? Professor universitário. Ian, pode mostrar o Ian aqui? Ele vem toda quarta-feira trazer a sua experiência acadêmica, a sua experiência da sua profissão, para você que está em casa. O assunto desta quarta-feira é alienação parental. O que é isso, doutor? Bom dia. Ou boa tarde, tá, né? Boa tarde, tudo bem? Tarde, tudo bem. E aí, quarta-feira passada, muito compromisso, né? Compromisso. É isso. Preso no interior. Olha só. Doutor, e alienação parental? O que é isso? Tá, foi até tema de novela, né? A alienação parental nada mais é que as perseguições, as campanhas difamatórias que ocorrem dentro do seio familiar, né, para prejudicar as relações de afeto, né, seja feita por um genitor contra o outro, seja pelos avós, seja por quem detém a guarda da criança, né? É toda aquela campanha que faz com o intuito de prejudicar a relação existente entre o genitor e uma criança, entre quem esteja, né, relacionado ali diretamente com a criança. Como é que é? Eu não entendi direito, doutor. Se eu desculpe que eu sou tão leigo. Olha o jeito que eu preciso me melhorar, né, doutor? A alienação parental é quando tem um dentro da casa, da família, como que é? A pessoa que detém a guarda da criança, geralmente a mãe, né, são a principal assediadora, né, ela vai fazer essa campanha contra o genitor, né? Como que funciona essa campanha? Ela vai falar mal do pai, ela vai tentar criar falsas lembranças na criança, com o intuito de quê? De afetar e afastar a criança, né, desse genitor que está sendo vítima dessa alienação, né? E existem várias formas para praticar essa conduta, né? Entre elas é dificultar o direito de visita, né? Omitir informações escolares, médicas, né, do pai, né? Mudanças de endereço, né, sem comunicar ao genitor, né? Tudo isso prejudica a relação entre a criança, né, e o genitor que está sendo vítima dessa conduta, né, dessa alienação. A doutrina, né, e a jurisprudência chama até de implantação de falsas memórias, né? O que seria falsas memórias? A criança passa a ser aliado da mãe, né, ou de outro genitor, né, contra a outra parte, né? E ela passa a acreditar em tudo que é dito, em tudo que é falado, né? E uma das situações mais graves são as falsas denúncias, né? Teve um exemplo muito costumeiro da jurisprudência que ocorre, né, que até vi um caso a respeito, em que o pai foi dar banho na criança e quando chegou em casa, né, entregou num dia de visita, por exemplo, a mãe virou e perguntou para a criança, né, quem que deu banho em você? Né? Aí a menina fala, né, foi papai. E fala assim, lavou a sua perereca? Aí ela fala, lavou. Aí a mãe vira e fala, não deixa ele lavar a perereca, porque machuca, né? Aí numa outra visita que a criança vai, o pai dá banho, né? E aí quando ele devolve a criança, né, para a mãe, e a mãe pergunta de novo, papai lavou sua perereca, papai machucou a sua perereca? Aí vai dizer o seguinte, que sim. E nisso, na informação, na justiça, chega e fala, olha, o pai machucou a perereca da minha filha. Olha. Então isso gera um duplo sentido, pode gerar até aí um crime com relação ao pai, e até se provar que isso aí foi uma inverdade, o pai já está afastado da convivência da criança, já houve toda uma questão polêmica. Então até isso, o pico da alienação parental, principalmente essas informações falsas, essas falsas denúncias contra o genitor. E quais são as consequências para o alienador? Isso. O juiz, né, tendo conhecimento dessa alienação parental, ele vai declarar num processo, né, a alienação parental, né, e vai aumentar, vai encaminhar a criança, obviamente, para um acompanhamento psicológico, né, e vai aumentar o direito de guarda né, principalmente a guarda compartilhada entre o pai, né, e a criança que está sendo, né, atrapalhada dessa convivência com esse genitor. Entre outras medidas, como aplicação de multa, né, e até a inversão da guarda. A mãe, né, assediadora nesse caso aí, pode até perder a guarda da criança. Olha, doutor, que coisa, hein? É um alerta que a gente deve fazer, inclusive o senhor trouxe uma dica importante, né? Os pais ou mãe, quem está envolvido nesse processo todo, saber com quem está lidando, o jeito que está lidando,
Porque esse exemplo que o senhor deu aí da criança no banho, muita maldade. Muita maldade. O problema é que nas separações, as crianças elas são, né, utilizadas, seja pela mãe, seja pelo pai, como, né, um instrumento para se vingar. Né? Seja porque não está concordando com a separação e a criança é o principal alvo. Né? É um mecanismo que a mãe, de forma errada, utiliza, mas ela não tem ideia, às vezes faz até isso inconsciente. Né? E não tem ideia do mal que está prejudicando para a criança, né? A criança e o adolescente. Né? Porque ele passa a acreditar nessas falsas, né, verdades que são ditas e começa até a criança, às vezes, achar que o pai, num exemplo desse, né, está errado e é uma figura a ser afastada, a ser, né, distanciada da relação de afeto. Doutor Ian, muito obrigado pela presença do senhor hoje, contribuindo aqui com o nosso telespectador. Eu agradeço. Ok. Doutor Ian, ao vivo, nos estúdios do SBT, não é?